do que se diz. Nós somos convidados também a falar do plano da expansão. O que é, então, o que significa o patrimônio? Todo patrimônio arquitetônico reserva em si uma marca de afeto. Casas, lugares, pessoas geram em nós uma relação de pertencimento. Uma lembrança, uma emoção, fazem com que nós vejamos uma íntima ligação entre nós e um determinado espaço, determinada pessoa. Ou seja, os lugares se constituem para nós como espaços de identificação. Então, quando nós tomamos essa reflexão como suporte, se nós tivéssemos aí que descrever que elementos com maior clareza identificam a cidade de Barras, que é onde transcorrem as ações, e eu digo identificam na obra, inclusive, na obra e para além da obra, o que nós poderíamos eleger? No livro nós vamos ter claramente a cidade representada através de 3 elementos, que desde sempre identificam muito bem esse espaço. Nós temos a igreja, nós temos o rio, nós temos a vida rural. Então, esses elementos estão muito bem representados na obra. E o que são esses elementos, senão os elementos em torno dos quais a cidade nasce? Não vou aqui me ater em falar sobre a história de Barras do Maratauã particularmente. Vocês, posteriormente, pesquisem para entender por que esses elementos são elementos de identidade. Então, são elementos que vão identificar bem esse lugar. Desde sempre, se constituem elementos que identificam muito bem este lugar. Então, acabam, portanto, se constituindo em fontes também de tradições e de costumes. Há em toda obra, também é bom que se diga, bastante ternura. Então, veja qual é a representação que é construída, por exemplo, sobre a igreja. Então, nós temos a igreja, o desejo de protegê-la. Na obra está muito bem evidenciada. O desejo de proteger está onde? Está na ternura com que a igreja ela é tratada. Nós vamos ver algumas passagens daqui a pouquinho. Através de quê? Através do resgate da memória. Vamos ver aqui atentamente uma passagem em que essa ternura, esse desejo de proteção se evidencia muito claramente. Vamos tomar aqui uma dessas passagens. Vamos projetar aqui uma dessas passagens. Eu vou recuperar aqui com vocês a obra. Deixa eu recuperar aqui a obra. Só um minutinho. Um segundinho. Recuperemos aqui a obra. Só projetar aqui, por favor. Ok. Ok. Então, vamos aí ao capítulo 26. Vamos lá, o capítulo 26. Vamos lá, o capítulo 26. Tudo bem, deixa eu baixar aqui o capítulo. Lá para o capítulo 26, por favor. Só um pouquinho de paciência.
Queria ter deixado aqui o capítulo, vamos lá. Então, esse desejo de proteção, ele se evidencia claramente aqui. Não apenas o desejo de proteção, mas também a grandeza. Ao mesmo tempo que nós temos o desejo de proteção, nós temos também a grandeza do espaço. Olha como é que ele aparece aí. Entrou na casa santa, já se ajoelhando, braços erguidos, chapéu no ladrilho de tijolos, e seu personagem Genésio, de O Morro da Casa Grande. O cheiro de incenso colado nos bancos de madeira, nos santos quase vivo, na imagem do Filho de Deus pregado à cruz, no altar-mor em que multidões se ajoelhavam em dezembro. Entrara pela lateral do templo, mas sairia pela porta da frente, para pedir saúde e sorte à família, a não padecer de alguma praga se o ano fosse de campos secos e sóis puxados. Eu vou aqui me ater somente a essa passagem, que você vê que o tratamento dado à igreja é um tratamento que, reforçando a crença e a religiosidade do personagem Genésio, é um tratamento do sublime, do grandioso. Então vamos ver aí atentamente como é que ela está descrita lá no capítulo de número 26. É o capítulo de número 26 que me interessa. Então vamos lá, ele... Então deixa eu ir falando, enquanto eu localizo o capítulo, deixa eu me aprofundando um pouco mais no que quero destacar mais sobre a obra. Mas a gente poderia destacar também, né? Aliás, essa preocupação com a igreja, com o patrimônio, ela se evidencia também em relação ao cemitério. Tem um capítulo específico, que é o de número 27, em que há uma reprodução de um diálogo entre o coveiro e também o personagem Genésio, em que se faz referência, mais uma vez, ao desejo de proteção e de ternura, se manifestam claramente nesse diálogo, porque se faz referência à mudança dos restos mortais do cemitério antigo, localizado no centro da cidade, para o cemitério novo, conhecido então como cemitério do Feliciano. E lá aparece uma lápide, a lápide é uma das mais antigas localizadas de lá, do irmão mais velho do Marechal Firmino Pires Ferreira, que se chamava Luiz de Souza Fortes. Então veja que o narrador constrói também esse desejo de proteção ao fazer a seleção também dessa ação. É outra ação que caracteriza muito bem essa representação. Quase chegando aqui ao capítulo 26. Só um pouquinho de paciência, por favor. Aliás, quem lê o Morro costuma se identificar, sobretudo, com esses 3 últimos capítulos e com capítulos com descrição da infância. Então, vamos lá ao capítulo 26. Olha como é que a igreja aparece representada. O altar-mor da matriz de Barras. Vamos ver lá o altar-mor? Antes a gente ver aqui as passagens e a representação que está construída sobre a igreja em si. Essa igreja como elemento sublime de identificação da vida social da cidade de Barras. Vejam aí, essa imagem ela nos foi cedida por Mariel Cirqueira. Esse cidadão, infelizmente, já não está mais aqui neste plano. Ele nos cedeu esta imagem e a primeira vez que ela figurou em livro impresso, foi exatamente em O Morro da Casa Grande. Então vamos aí ao capítulo. Acompanhe aí o capítulo e esse desejo de proteção do patrimônio aí evidenciado. Na verdade, me interessa aqui uma passagem particular, que é a própria descrição do altar-mor. Eu vou me ater aqui à própria descrição do altar-mor. O altar-mor de Nossa Senhora da Conceição de Barras era um dos lugares mais exaltados pelos fiéis, principalmente em dezembro, nas festas da padroeira. A cidade inchava-se de gente que se preparava o ano inteiro para as noites de novenas. A melhor roupa brilhando no corpo, a família toda reunida e na igreja, multidões espremidas tentando chegar ao altar após cada novena. No retábulo, os nichos eram ocupados com Nossa Senhora ao centro, sob o sacrário,
ladeada dos demais nichos por Jesus ressuscitado à direita e São José à esquerda. Uma pequena observação. Nós vamos observar aí duas instâncias. Ao mesmo tempo em que nós vamos projetando o significado social da matriz de Barras para a coletividade barrense, nós vamos descrevendo o altar-mor. Você vai vendo aí que as sensações elas se estendem para além da descrição objetiva daquilo que se vê, que é, no caso aí, uma fotografia descrita aqui em texto verbal. Jarros de porcelana, cobertos de flores sobre o mármore, contrastavam com numerosos castiçais de prata, nos pés dos quais estava cravada a face de Cristo. No topo do retábulo, a imagem do coração de Jesus, acima do qual se assentava em decoração a própria face do Messias. Embriagava de fé quem orava. O altar-mor, ao fundo, era a luz do templo, uma luz que se enfraquecia e, dali a poucos dias, apagar-se-ia para sempre. Então, eu vou ficar com essa representação, né? A representação da igreja aí construída, ela vai aparecer posteriormente através da reprodução de um trecho de um livro clássico da história do Piauí de Pereira da Costa, em que ele descreve os esforços de José Carvalho de Almeida à frente dos trabalhos de construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e, sobretudo, o seu desejo de ser sepultado no interior da igreja. Os restos mortais dele foram trasladados do cemitério da Confraria para o interior da igreja, que havia consumido um pouco das suas energias. Então, esse desejo de proteção, ele se materializa em muitas passagens da obra. Nós vamos encontrar isso também nas páginas, no capítulo, não apenas no capítulo 28, nós vamos encontrar também essas passagens vivas, não apenas no capítulo 26, também no capítulo 28. Não vou projetar aqui a passagem, mas eu gostaria de fazer pequena referência a uma passagem, uma breve referência. É a passagem poderia até projetar, né? A passagem da destruição da igreja. É quando a igreja começa a ser destruída através de quê? Através da tentativa de salvar o Cristo. Isso está reproduzido aqui a partir de relatos colhidos da memória oral. Então, vamos aqui uma passagem. Aqui nós temos um texto que quer se afirmar também como documento, mas isso não é história, isso é literatura. O que está por trás aqui é a recriação da realidade, mas ela é feita com outra perspectiva, que é favorecer associações a partir do imaginário. Isso não é história, diga-se de passagem. Temos aqui a mímese literária. No patronato, quase à frente da igreja, as professoras retiraram das salas de aula todas as crianças. Elas presenciariam um grande fato histórico. O velho daria lugar ao novo, mas era preciso salvar o Nosso Senhor. E quem estava ali para que o Cristo fosse salvo? Os mais peraltas, e quem estava ali rezava para que o Cristo fosse salvo. Os mais peraltas perguntavam sem parar: professor, e se cair no chão? E recebiam ordens para se calarem e não saírem dos lugares em que se localizavam. Ele mergulharia sobre os pneus, rodeados de palha de arroz e algodão, para suavizar a queda e evitar algum dano. Era uma unanimidade que Cristo se salvaria. Marciano não quis ir à praça, nem Deusimar. Para quê? Só para ficarem mais tristes e sentirem-se menores, porque nada podiam fazer? 8h30 da manhã. Prendeu-se o cabo de aço no caminhão de Ernesto. O cabo já envolvera todo o corpo do Cristo. Genésio e epitáfio entre os que se certificavam de que, pelo menos, o santo se salvava. Quem duvidaria? Mediram-se os ângulos, à direita, à esquerda, ao centro. Ele cairia sobre os pneus e, dali a poucos meses, enfeitaria a nova igreja. Ernesto entrou no carro, pôs a chave no contato e começou a acelerar. Hesitante em movimentar o caminhão,
como se avisado fosse de que a missão ficaria pela metade. Parou repentinamente, à espera que as orientações de alguém com maior ângulo de visão lhe encorajasse. Pode vir, seu Ernesto, gritava João da Concebida, gesticulando para que o amigo girasse o volante à esquerda. Bem devagar, orientava o otimista, de olho na rigidez do cabo e na distância entre os pneus e o adro da igreja, certo de que o Cristo despencaria no lugar certo. Quem duvidaria? O caminhão acelerou e, como galhos de árvores apodrecidas, os quais se partem do alto em tempestades, o Cristo despedaçou-se. Despedaçou-se alguns metros antes de onde deveria acomodar-se. Despedaçou-se no calçamento, sem pneus, algodão ou palha de arroz que evitasse. O estrondo dividiu a multidão curiosa e surgiu em uma rapidez de assustar gente de todas as ruas. As lágrimas, querendo levar para casa uma parte de Nosso Senhor desfeito em minúsculos pedaços e em pó. Estava feito. Que a obra começasse. Em 60 dias, as largas paredes da igreja da matriz seriam pó, como era o Cristo. Na Rua do Caquengo, a vendedora de espanadores, descontente com o espetáculo, parou à porta de Marciano, avisando Dona Margarida. Cristo se esfarelou, Dona Margarida. Então eu posso parar por aqui e evidenciar que a representação, a preocupação com o patrimônio, evidenciado em O Morro da Casa Grande, se caracteriza através da ternura com que se anseia pela proteção, pela salvação do patrimônio histórico, evidenciado a proteção dos elementos de identificação, entre eles, sobretudo, sobretudo da igreja, também o cemitério da confraria. Esta é a placa que acredito ainda esteja lá no interior do cemitério. Foi uma placa encaminhada, levada do cemitério antigo para o novo cemitério e dá conta do translado dos restos mortais de Luiz de Souza Fortes, o irmão mais velho do Marechal Firmino Pires Ferreira. Bem, que outras representações são construídas na obra? Além do patrimônio histórico, nós vamos encontrar que se alia aí, portanto, representado aí com ternura, se anseia representado para reproduzir costumes, religiosidade, reproduzido aí para assegurar o anseio de proteção que figura na voz desse narrador. Nós temos também o rio como outra representação largamente presente. Deixa eu só fazer um pequeno parêntese. Quando nós temos lá a representação da igreja, ela aparece o tempo inteiro sendo empregada para afirmar a religiosidade. Então, nós temos aí vários costumes, não apenas as referências à festa da padroeira, mas nós vamos encontrar outros costumes que estão muito bem aí definidos no capítulo 25 desta obra. Capítulos que se remetem ao ritual religioso das rezas e à crença cega de alguns personagens, como a personagem Deusimar. Personagens como Deusimar ainda são abundantes em muitas pequenas cidades brasileiras até os dias correntes. Então, o rio também figura na obra como elemento de identidade. E como é que aparece o rio? Bem, como é que nós nos relacionamos com os rios? Eu, por exemplo, creio que cidade, para ser cidade, ela precisa de ter igreja, ela precisa de ter rio, é claro que a partir do prisma do que é para mim uma cidade. E igreja tem que ter torres. Eu não estou aqui de forma alguma manifestando intolerância religiosa, não estou dizendo, falando da minha crença religiosa particularmente, não é? Então, a representação de rio que está presente aqui, qual é? Como é que o Maratauã ele aparece aqui concretamente? Como é que esse rio está presente aqui? Como é que ele figura aqui concretamente?
Vamos ver aqui o Rio. O Rio tem uma representação, acho que o que melhor define o Rio, ele vai aparecer na obra aí como fonte de entretenimento. É muito vivo isso. Os banhos, as pescarias. E tem algumas passagens aí em que isso está muito evidenciado e apresenta, inclusive, alguns elementos da própria história do Maratauã. Então, durante muito tempo, a presença, a dificuldade de acesso à água para cozinhar, a água para banhar, a água nas atividades mais básicas, fez com que as pessoas buscassem se estabelecer onde fosse mais fácil o acesso à água, a esse elemento tão precioso da vida, esse elemento indispensável da vida. Tanto é verdade que a rua Davi Caldas, antiga José Antônio Rodrigues, ela era uma rua bastante cobiçada. Houve um tempo em que essa rua tinha uma importância vital para a cidade em função, essencialmente, da sua de ela magiar o rio Maratauã, rio principal da cidade de Barras. Então, o rio aparece, então, até hoje ele aparece como elemento de entretenimento para nós. Hoje bem menos, né? Em função da poluição. Mas eu vou aqui me remontar a minha memória de criança que viveu. Aqui é uma obra literária, mas eu estou, para além da obra literária, associando com o Maratauã que eu conheci e que mantém uma certa associação com este rio aqui projetado, que é o rio da ficção. Da minha infância, uma das atividades de lazer preferidas de adultos e jovens eram os banhos no rio, no Maratauã. Minha infância havia, por exemplo, uma churrascaria de nome Beira Rio, que agregava aos sábados e domingos uma multidão de gente de todas as classes sociais, não apenas bebericando, mas também banhando no rio. Era algo extremamente satisfatório, enche-me de alegria quando eu recordo aquela multidão de pessoas à margem do Maratauã, banhando na churrascaria Beira Rio. Aquilo me traz uma saudade, um grande sentimento de amor em relação a este rio. As muitas pescarias em que eu, menino, participei, ao lado de alguns amigos, alguns não estão neste plano, que eram filho do pescador Antônio Maria. Quantas vezes não pescamos, inclusive, de canoa, de anzol em mãos, e tendo a satisfação de fisgar ali o mandi, o piau. Uma imagem não me sai da cabeça, sobretudo, as grandes invernadas, quando o rio sempre devorava, infelizmente, alguém. Era comum, todos os invernos, nós tomarmos notícia do afogamento de pessoas. Assim como comuns pescadores, no período das invernadas, andarem pelas ruas com um cabo sobre as costas e grandes surubins sendo carregados. Como era comum a presença de piranhas vermelhas, piranhas pretas, enormes, que eram pescadas durante a invernada. E muitas delas comercializadas na churrascaria Beira Rio. Mas vamos lá ao rio, ao texto escrito, né? Porque eu estou aqui falando de memórias. Vamos falar do texto escrito em si. Quem mergulhava agora, eu estou selecionando a passagem de um capítulo em que Coronel Custódio chega na cidade com os netos e eles vão de imediato tomar banho no rio. Rio Maratauã. Quem mergulhava agora era o coronel. Mergulhava e nadava por extensão maior da Praia Grande, a área compreendida entre a Ilha dos Amores e os araçais da prainha. Não havia bênção maior para Barras do que as águas do rio.
ainda mais depois da barragem que Chico Luiz construiu há poucos anos. Depois dela, quando rompia o inverno, as correntezas desciam em torrentes violentas e tinha-se mais peixe em abundância. Major lembrava o dia da inauguração, era dezembro. Muita gente reunida para a festa que comemorava o paredão de concreto a tornar espessas as águas do Maratauã. No inverno, o rio ficava largo e feroz. Antes da inauguração, curvina, rabo de tesoura e liso já abundavam. Vendia-se surubim pelas ruas como se vendia carne de criação. Iria a barragem acabar com essa fartura? Tolice, acabava não. No princípio da era de 1950, o governador estava ali para a tradicional pescaria do Maratauã. Eu enfeitei um pouquinho, porque, na verdade, ela vai acontecer sobretudo na década de 40. Liberavam-se as águas da Praia Grande para a pesca e a festa da padroeira, em mais atrativo, se cedia. Pequena amostra do sol sugava os últimos pontos do dia ao sul, onde se concretizava a certeza do dia findo. Custódio, apontando para a margem, gritou aos netos: saiam d'água, que vão já para casa. Joana Pó vai arrumá-los e já abraçam a mãe de vocês. Eu vou interromper por aqui. As imagens do Maratauã, elas são abundantes aqui na obra, como elemento de identidade, em torno do qual a população se diverte, a população também sacia uma necessidade vital, que é a ingestão de água. Tem uma passagem aqui, inclusive, todo o texto, nós vamos encontrar a figura do coronel fazendo reflexões sobre o futuro da vida no campo e questionando elementos de modernidade. Nós temos aqui vários elementos de modernidade aqui que aparecem aqui questionados, desde o elemento automotivo, que aparece aqui questionado, como a vida na cidade, os elementos de modernidade que caracterizam bem a vida na cidade. Tem um capítulo particularmente que faz referência à importância da água, do abastecimento de água. Deixa eu só localizar a passagem, nós vamos ter que encerrar, mas eu gostaria de que vocês tenham uma imagem de uma criança carregando um burro. Essa imagem é uma imagem do acervo do IBGE, de 1957. Nós buscamos imagens da época. Estou tentando ver se eu consigo localizá-la. Vocês vão posteriormente, é mais fácil eu ver isso aqui no texto escrito. Vocês posteriormente leiam, por favor, esse capítulo. É o capítulo... Deixa eu voltar aqui. É o capítulo número 24, na verdade. Acho que o nosso tempo aqui está quase esgotando. Não vamos poder se estender tanto. É o capítulo número 24. Nem vai ser possível falar de todas as representações que nós gostaríamos. Inclusive na desigualdade social que aparece aqui. Eu questionei a desigualdade social. Tem um capítulo aí, a lei da natureza, e o capítulo de Pananã e Capelão, que nós temos uma frase de efeito que se diz que cada um luta com as armas que tem. E a necessidade desse capítulo aqui, que é um capítulo maravilhoso, é um dos capítulos que mais gosto dessa obra, né? E evidencia muito bem, né? Evidencia muito bem esses traços. E essa visão, assim também aí da representação do balcão, que separa o lado dos que mandam, do lado que obedece, o conflito de classe aí configurado, embora nesse livro isso apareça sobre um prisma que é exatamente o prisma do dominante, não do dominado. Embora todos, sobretudo os menos favorecidos, sejam vistos com bastante ternura. Então, deixa eu localizar aqui a passagem, é o capítulo de número 24, a cidade de água nas veias. É um capítulo em que nós fazemos, inclusive, referência à abundância de água na cidade de Barra do Maratauã. Então, logo atingiu a ladeira da Rua Grande, já pavimentada há alguns anos, o menino estirou as pernas e encheu-se de fôlego ao ver de longe detalhes da igreja, o relógio numa das torres laterais,
O alinhar-se visual de ambas as torres, o Cristo de braços abertos. Estava mesmo em Barras, olhava tão demoradamente que não sentiu o caminhão costurar as ruas da tripa, nem Genésio tirar do alto da carga de Babaçu o cofo de palha que aprisionava Pedrez, muito menos as mercadorias da casa de Barras. Vou avançar um pouquinho. Lá para a passagem em que nós temos Custódio descendo para a beira do rio. Custódio desceu para a beira do rio, os apetrechos todos, sabão, toalha, pente, já nas mãos de Genésio, os pequenos correndo à frente. Vou avançar mais um pouquinho. Tem um texto maravilhoso do professor Carlos Figueiredo. É um texto em que ele constrói um livro de memórias de 4 volumes, chamado Rua da Glória, em que ele faz um retrato de Barras das primeiras décadas do século XX e retrata muito bem os portos ou poços de banhos que existiam em Barras. Alguns reservados para os homens, um reservado para o padre, uns reservados para as mulheres, numa descrição muito peculiar, inclusive com cenas que eu ainda conheci de menino. Eu estou aqui trabalhando com a memória e não necessariamente focalizando o texto em si. Me permita, eu estou comentando memórias a partir do que esse texto me autoriza a comentar, memórias que são particulares a mim, e não necessariamente a representação do narrador aqui presente. Barras ainda sonhava com água encanada, e os políticos prometiam que ela não tardava. Água para beber, banhar e cozinhar, saindo dos canos no interior das casas, como já existia em Teresina e Parnaíba. Enquanto ela não corresse por canos, a cidade se abastecia do Maratauã, de olhos d'água e das ancoretas carregadas no lombo de jegues. Não raro meninos cruzavam as ruas, tangiam jumentos que transportavam o líquido para encher os potes das bilheiras. Meninos vendendo água de porta em porta. Olha a imagem que nós reproduzimos aqui, lá no finalzinho. Aliás, não é nessa edição, é na edição da Academia Piauiense de Letras, que nós reproduzimos esta imagem aqui, do IBGE de 1957. Bem, poderíamos dizer muito mais a respeito da obra, das representações que estão presentes, aqui a respeito da cidade de Barras. Veja que nós estamos aqui comentando as principais. Eu não me ative aqui à infância, eu iria relacionar a infância com a vida rural, mas o nosso tempo está se esgotando e eu gostaria de franquear aqui a palavra para quem dela deseje fazer uso, fazer alguma pergunta. Se não quiser se manifestar aí, não quiser se manifestar através do microfone, pode fazê-lo também através do chat também, tá? Por favor. Eu andei bloqueando aqui. Acho que eu pediria que, por favor, vocês fizessem perguntas, tá? Quem eventualmente deseja fazer, alguma pergunta, nós não temos como nos estender mais em função do tempo, ok? Eu pediria que fizessem perguntas, por favor. Alguém quer fazer alguma pergunta? E não existindo pergunta, nós damos por encerrado esse encontro. Nós teremos um encontro no sábado de hoje a 15 dias. O encontro terá uma caracterização diferente. Por que terá uma caracterização diferente? Porque o autor convidado, ele fará perguntas sobre sua obra e ele mesmo vai responder aquelas perguntas que ele julga fundamentais para se conseguir adentrar naquela obra, tanto do ponto de vista do tema em si, como do ponto de vista da expressão, do modo como a obra está constituída. Conto com a presença dos que aqui se fizeram presentes. Eu acabei, infelizmente, concentrado, acabei não autorizando o ingresso de algumas pessoas que entraram na sala ao longo
do transcurso da nossa fala. Vai ficar a gravação e eu irei compartilhar. Obrigado pela presença de vocês. Às 16 horas, de hoje a 15 dias, nós teremos um novo encontro. Será divulgado na página inicial de Entre Textos, www.portalentretextos.com.br. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Muito obrigado e boa noite.